Aleluia. Você pode aplaudir com mais. Ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação e todo aplauso. Amém? Você pode assentar. Que a maravilhosa graça e paz do Senhor Jesus seja com você, com toda a sua família, você que nos acompanha através de uma das mídias. Da mesma maneira, o Deus ao qual servimos é o Deus eterno, é o Deus criador. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então Ele conhece o nosso coração, conhece os nossos pensamentos, tem todo o poder e está em todos os lugares. Amém? Ele está em todos os lugares. Esse Deus tremendo, maravilhoso, que nos amou e continua nos amando. Ele deu o que tinha de melhor para que pudéssemos ter vida eterna, vida abundante na sua presença. Vida abundante na terra, eu gosto sempre de enfatizar que não é vida sem lutas, sem problemas. Não é uma vida sem dificuldades. Mas é uma vida que, enfrentando todas as aflições, tem a certeza absoluta do agir divino em seu favor. E às vezes, pastor, tem coisas que a gente não entende, muitas vezes, coisas que a gente não entende, que a gente não gostaria de enfrentar, mas são coisas que fazem parte da vida. Então esse Deus tem o melhor para a gente. E nós estamos há poucos dias da celebração do Natal, né? Nascimento do nosso Redentor. É uma oportunidade extraordinária para que estejamos anunciando o seu nascimento e proclamando a sua ressurreição ao terceiro dia. Por gentileza, abra a sua Bíblia na segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Quero fazer a leitura somente do versículo 18. Essa mensagem tem como tema a graça salvadora de Deus. Diz o texto bíblico: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, agora e eternamente. Amém. Amém, igreja? Você pode dizer do coração, só se for do coração, bem forte: glórias ao nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Espírito Santo continuamente convoca a todos aqueles que estão em Cristo para que busquem a cada momento um apego ainda maior à sua palavra. Isso precisa ser realidade na nossa vida. O salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Ele guardou a palavra no coração, na mente, no mais profundo do seu ser. Então, todas as vezes que surgia alguma coisa para que ele saísse da presença do Senhor, ele lembrava da palavra. Então eu e você devemos fazer a mesma coisa. Devemos estar sempre lembrados da palavra. E é necessário que tenhamos uma determinação de não entristecer ao Espírito Santo, não entristecer o nosso Deus. E às vezes a gente entristece com palavras e atitudes. Às vezes somente atitudes, às vezes somente palavras. E aí a gente sente o peso, ou seja, o Espírito cobrando da gente: olha, você fez esse negócio errado, rapaz, para que você foi falar isso? Você não precisava ter dito assim. Então o que é que vem? Vem o arrependimento, pedido de perdão e o propósito de passar a falar e agir diferente. Sabe, irmãos, o mundo está repleto de opções que afastam o homem da presença divina.
O alimento do nosso espírito, essa palavra. Essa palavra é o alimento para o nosso espírito. Um espírito que não está bem alimentado, um espírito faminto da palavra, é uma presa muito fácil para cair nas armadilhas, nas artimanhas do inimigo da nossa vida. Torna-se então um espírito faminto, da palavra, ele torna-se presa fácil para o maligno. Agora, quanto mais conhecemos a Cristo, mais crescemos na graça. Maior a nossa dependência a Ele. Maior a nossa determinação de viver conforme os seus princípios. E alguém já disse que o conhecimento de Cristo é a raiz. A graça é o fruto. Então o conhecimento tem que resultar em satisfação, em praticar a palavra e rejeitar o mundanismo. Igreja, olha, isso aqui a gente está batendo. Aqui, ó. Cada um. É somente ouvindo a palavra dos seus pastores. Mas cada um determinado a isso. Batendo nisso aqui. Nós estamos vivendo, como disse agora há pouco, os últimos dias do ano de 2025. Foram muitas as batalhas. Mas as vitórias foram maiores e por isso nós estamos aqui. Amém? Nós temos comprovado, igreja, e experimentado da fidelidade divina e da sua maravilhosa e incomparável graça. Assim será por todos os dias da nossa vida. O Senhor jamais deixará os seus. Eu quero relembrar, para que nunca tenhamos dúvidas com relação às promessas divinas. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Diga, eu creio. Estou de posse. Diga com fé, igreja. Eu creio. Estou de posse das promessas do meu Deus para a minha vida. Amém? Isso tem que ser real. Aleluia. A graça de Deus vem a nós por meio do sacrifício de Jesus Cristo no Calvário. Ali Deus demonstrou abominar o pecado e amar o pecador. Então Deus abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele ama intensamente. Não podemos aquilatar o amor de Deus. Olha, Ele deu o que tinha de melhor. Ele deu o mais precioso, o seu Filho. Ah, irmãos, ao buscar e salvar o ser humano, Deus demonstra a suprema grandeza do seu poder, a suprema riqueza da sua graça, amor, bondade e misericórdia. Nunca nos esqueçamos que a salvação é um presente, não uma recompensa. Salvação não é recompensa, é um presente de Deus. A salvação nunca foi e jamais será pelas obras. Porque a obra da salvação foi plenamente realizada por Jesus no Calvário. Então, se alguém chega para você e diz assim: você tem a Jesus como Senhor e Salvador? Sim, eu tenho. Aí diz assim: mas você guarda o sábado? Ah, então você não guarda sábado, você está perdido. Não! Jesus declarou que é Senhor até do sábado. Aleluia! Ele não criou alguns para salvação e outros para a perdição. Não! Se fosse assim, João 3,16 seria: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos os predestinados vivessem eternamente. Não. A igreja de Cristo está predestinada a viver eternamente na sua presença. E a igreja não é a construção, não é a instituição, somos nós. Em Cristo Jesus nós temos a garantia de que viveremos eternamente em sua presença. Amém? Então nada pode ser acrescentada à obra de Cristo. Nada.
absolutamente nada. Porque, mais uma vez, repito, ela é completa. A salvação é pela graça, mas também por meio da fé. Salvação é pela graça, mas também por meio da fé. É a graça que nos salva pela instrumentalidade da fé. Por isso que lá em Efésios, por isso que lá Tiago, ele diz assim, Efésios, ele diz que é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Agora, quando a gente vai aqui para o texto de Tiago, capítulo 4, versículo 14, diz assim, no entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Então, a vida passa rapidamente. Mas uma vez que aceitamos a Jesus, que o declaramos como Senhor e Salvador, nós recebemos a garantia da presença dEle, habitando em nós através do seu Santo Espírito, e de que estaremos com Ele na eternidade. Olha, irmãos, não é o assunto, tá? Mas deixa eu ver, pensa o seguinte, nós somos seres espirituais. Espirituais. Habitamos em um corpo, nossa morada temporária. Temos uma alma, que é o centro das emoções. E o Senhor diz que precisamos conservar plenamente irrepreensíveis o nosso espírito, alma e corpo, para a vinda do Senhor Jesus. Igreja, a palavra de Tiago nos adverte para a brevidade da vida. Então, a presença divina tem por objetivo nos ensinar, livrar do mal e nos fazer lembrar que temos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo não é pensar como Cristo, mas é estar determinado a viver conforme os seus princípios. Por quê? Porque são princípios que foram gerados na mente de Deus. Não foram princípios estabelecidos pelo apóstolo Paulo, por João. Não. Foram princípios estabelecidos por Deus. Os homens foram apenas instrumentos usados por Deus para que pudessem escrever a sua palavra. Aleluia. Então, se é assim, isso significa que o agir do Espírito Santo nos faz determinados em viver em linha com a palavra de Deus. Você vai sempre ouvir isso de mim. Você vai sempre ouvir isso do pastor Murilo. Cada um com as suas palavras, mas com o mesmo objetivo. A palavra não muda. Mais uma vez, estamos às vésperas da celebração do nascimento do nosso Redentor. E essa continua sendo a melhor época do ano. Eu tenho dito que o mês de dezembro é o melhor mês do ano. Provavelmente por conta das boas lembranças da minha infância, tenho falado isso para vocês, da minha adolescência. Eu me lembro que minha mãe, ela preparava a ornamentação do Natal lá em casa, com os detalhes. E eu e meus irmãos, nós ficávamos assim, ansiosos para chegar à noite, à madrugada, que nós íamos lá na árvore e iríamos escolher os presentes. Mas a minha mãe sempre dizia que o verdadeiro sentido do Natal não eram os presentes, mas Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo é a razão da existência de tudo. De tudo. Aí eu preciso citar o texto do Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. Eita! Não existiria o universo, não existiria o ser humano, não existiria a terra. Claro, se não existe o universo,
nada do que foi feito sem Ele existiria. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem Ele, nada do que foi feito existiria. No Natal nós celebramos não somente o nascimento de Jesus. Não adoramos uma criancinha na manjedoura, nem um Cristo crucificado, mas ressurreto, assentado à direita de Deus o Pai como Deus o Filho, intercedendo por nós. A Bíblia diz que Ele intercede por nós. É uma intercessão contínua. Essa intercessão não sofre interrupções. O Deus eterno é o Deus das oportunidades. A graça salvadora de Deus está ao alcance de todas as pessoas. Para recebê-la é necessário o reconhecimento de ser pecador, aceitar a Jesus Cristo como Senhor único e suficiente Salvador. Ô igreja, nunca é demais relembrar que o Senhor não procura religiosos, mas adoradores que o adorem no Espírito e em verdade. E a presença do Espírito Santo, que passa a habitar na vida daquele que declara Jesus Cristo como Filho unigênito do Deus eterno, como seu Senhor e seu Salvador. É o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem nos faz lembrar da palavra. É o Espírito Santo quem nos reanima, consola, conforta. É o Espírito Santo que nos faz lembrar que precisamos olhar sempre para frente, para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Em Cristo Jesus, as intenções do coração passam por uma transformação total. Há uma clareza de pensamentos que buscam os propósitos divinos. A graça salvadora de Deus nos faz perceber que verdadeiramente Jesus Cristo é o real sentido do Natal. A graça salvadora de Deus nos faz crescer e reconhecer a gratidão por aquele que tem o dom da vida. A palavra de Deus nos faz saber ser fundamental o equilíbrio entre conhecimento e graça, mente e coração, verdade e experiência. Em Cristo nós somos feitos discípulos dele, somos feitos seus discípulos, com uma convocação para proclamar a palavra a tempo e fora de tempo. Ô igreja, nós não podemos perder tempo não. A gente não sabe se haverá outra oportunidade de testemunhar para alguém, de perguntar se quer reconhecer e receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A gente aqui não chama para você receber uma oração, a gente chama para você declarar se aceita ou não a Jesus como Senhor e Salvador. A gente chama para receber a oração, a gente diz o motivo. Apresente a sua luta, apresente a sua dificuldade. Mas na hora da decisão a gente diz assim, é necessário declarar, é necessário afirmar, reconhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Irmãos, nunca nos esqueçamos de manter o equilíbrio entre adoração e serviço, fé e obras. Aqui nós temos várias equipes na igreja. E existe uma escala. Por quê? Porque não é só trabalhar. Você tem que sentar. Como eu faço quando o pastor Murilo está pregando, ou quando tem outro pregador, agora como ele está aí sentado. A gente tem que parar para receber a palavra. Quando chega alguém que quer só trabalhar, eu digo obrigado. Mas você primeiro vai sentar e receber a palavra. E aprender.
Porque às vezes a pessoa confunde, quer estar naquela atividade, aquela coisa. Não, peraí. É um compromisso real com Cristo. Jesus Cristo é o centro de toda a Bíblia. Jesus Cristo é o centro de toda a história. E Jesus Cristo é o centro da eternidade. A glória que vem dele retorna para ele. Não fica com a gente, não. Retorna para ele. Amém? Lá na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21, o apóstolo Paulo diz assim: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O sujeito pregou o evangelho, escreveu cartas, quase todo o Novo Testamento, sofreu perseguições terríveis, açoites, injúrias. Aí ele diz: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Em Cristo nós encontramos paz, alegria, segurança, perseverança e vida eterna. Responde aí no seu coração. Fala para o Senhor, diz assim: Senhor, a minha vida está sendo agradável ao Senhor. Você não veio assistir um culto, você veio participar do culto. Significa louvar, adorar, orar, receber a palavra, acompanhar o texto bíblico, guardar, como disse agora há pouco, esconder a palavra no coração. Olha, irmãos, em Cristo nós não temos apenas expectativas de um futuro melhor. Não. Nós recebemos dele razões convincentes para não temer o amanhã. Somos fortalecidos para, em tudo, e apesar das aflições, viver para o louvor da glória de Deus. Meu irmão, minha irmã, tudo há de passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Você respondeu a pergunta? Você chegou a uma conclusão? Quando você perguntou: Senhor, a minha vida está sendo agradável ao Senhor? Não é a vida da sua mulher, do seu marido, é a sua, cada um. Eu estou perguntando aqui. Senhor, a minha vida está sendo agradável ao Senhor? Por certo, todos nós precisamos e podemos melhorar muito. É vaidade, orgulho, tudo isso vai ficar, gente. Nunca esqueça, não é a situação que faz a diferença, mas a presença de Jesus Cristo em nossa vida. É a presença de Cristo que faz a diferença. Lembra aí de alguma coisa que no passado você fez de uma forma, mas hoje você diz não, agora é totalmente diferente. Que agora é Cristo que habita em mim. Olha, não adianta chegar, pregar, transmitir a palavra e em casa viver outra realidade. Ou seja, ser uma pessoa diferente. A gente tem que ser a mesma pessoa aqui, em casa, na rua. Eita! Nesse trânsito maravilhoso e abençoado de Maceió, que vai melhorar em nome de Jesus. Glória a Deus. Lá no Salmo 62, versos 1 e 2, o salmista Davi declara: somente em Deus a minha alma descansa, dele vem a minha salvação. Só Ele é minha rocha e minha salvação. Ele é minha fortaleza, não serei muito abalado. Porque vem as coisas que abalam, vem.
abala, mas não derruba. Porque o alicerce está sendo firmado a cada instante na rocha eterna que é Cristo. Então, estejamos vivendo nessa certeza. A nossa confiança e esperança são depositadas em Cristo. Ah, pastor, o que acontecerá em 2026? Não vai acontecer. E aí? Você vai fazer o quê? Se desesperar? Ficar triste? Ah, eu tô com 70 anos de idade, eu tenho saudade dos meus pais. Mas eu sei onde eles estão. Eu não vou ficar triste porque eles não estão aqui. Vou ficar alegre porque no tempo passado eles estiveram. Agora nós estamos. Amanhã pode ser que não estejamos. Mas o Senhor permanece. O Senhor não muda. Ele é fiel. Então, celebre o Natal com alegria. Desfrute desse momento com a sua família. Valorize cada um dos seus. Abrace e diga que ama. Ah, eu podia ter dado um abraço, eu podia ter dito que amava. Faça isso. Antigamente eu pensava que fazer isso era sinal de fraqueza. Mas depois que eu comecei a ter o entendimento da palavra, não. É sinal de que o Senhor está trabalhando na nossa vida. Para a gente poder dizer que ama. Para a gente poder abençoar. Mas eu vou encerrar. Está escrito lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. A graça salvadora de Deus e o agir do seu Espírito Santo nos fazem perceber que Jesus Cristo é o verdadeiro sentido do Natal. A celebração do Natal, mais uma vez, deve ser motivo de grande alegria. Ah, mas na internet, fulano ou beltrano falou isso sobre que... Fique se olhar em Cristo. Fique se olhar em Cristo. Celebre o Natal com alegria. Não ficaremos para sempre na terra. A Nova Jerusalém nos aguarda. Mas enquanto estivermos aqui, vamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Que venha 2026, 27, 28, 30, sei lá. E aí vai. Mãe, pai, a sua responsabilidade foi ensinar a sua criança na palavra. Quando ela cresce, ela tem que tomar uma decisão. Mas cresceu na igreja, precisa se decidir por Cristo, precisa. É pessoal. Você que ainda não teve uma experiência real com Cristo, abre o seu coração. Receba como Senhor e único Salvador. A sua decisão por Cristo mudará a sua vida. A verdadeira paz fará parte do seu viver. Não é a paz absoluta. Porque ainda estamos nesse corpo. Com Cristo e em Cristo, não somente celebramos o Natal de maneira diferente, mas vivemos a cada instante na certeza da sua presença e que estaremos com Ele eternamente. Isso não é um sonho, é uma realidade. Isso não é algo impossível. Não é por merecimento, é pela graça incomparável do Deus eterno, por seu amor e por sua misericórdia. Não merecemos nada, por isso é graça. Ele nos dá.
E para que recebamos, Ele entregou o seu Filho. E ali no Calvário, Ele levou sobre si nossas dores, enfermidades, necessidades. Então em Cristo a gente não passa necessidade, não passa. Mas o Senhor nunca vai deixar faltar o pão. E tudo isso já está passando. Que eu e você, como servos do Deus Altíssimo, pessoas imperfeitas que somos, pecadores que não conseguem mais viver na prática do pecado, possamos estar lembrados da grandeza, da maravilhosa graça de Deus sobre a nossa vida. Que Deus o abençoe. Que Deus os abençoe. Que Deus nos abençoe. No nome de Jesus. Amém.